Boa tarde a todos e a todas. Bom, acho que todo mundo acordou agora com a microfonia. É uma grande satisfação estar aqui para fazer o nosso segundo painel do Congresso Ambiental, da Sala 1. A gente está realizando a segunda etapa do Congresso Ambiental, sendo que a primeira etapa foi realizada de maneira 100% online, e a gente tem a felicidade de realizar essa de maneira híbrida. Então, alguns de vocês estão me vendo em casa ou no escritório, e nós temos uma audiência aqui que está nos assistindo presencialmente. Uma não, nós temos duas, são duas sessões simultâneas, Sala 1 e Sala 2. Quem estiver assistindo pela internet, tem um botão do lado do seu navegador que pode fazer a alternância entre as salas. É uma grande satisfação estar aqui, e ainda mais poder fazer a apresentação do próximo painel. Todos os integrantes vão se apresentar de maneira digital. Então, eu queria trazer telepresencialmente Lucas Milaré, sócio de Milaré Advogados. Oi, Lucas, bem-vindo, já está aqui com a gente. Vamos convidar também a presidente da CETESB, doutora Patrícia Iglesias, já é veterana dos nossos eventos, é uma grande satisfação tê-la conosco. Nós temos a advogada especialista em gestão ambiental, Vanusa Murta Agrelli. E como comentarista, estará conosco a Rita Maria Borges Franco, Leading Lawyer de Milaré Advogados. Então, a gente tem uma oportunidade aqui de ter um time de excelência, e o tema de hoje é o licenciamento ambiental. Eu queria ressaltar, é a segunda participação desse evento do Milaré Advogados, mas estiveram conosco na primeira etapa, onde o fundador Edson Milaré falou uma frase que eu repeti ontem, mas que eu acho muito legal, e eu sempre vou aproveitar para dizê-la, onde o professor Milaré estava dizendo que existem algumas justificativas para que países em desenvolvimento tenham uma liberdade para poder emitir mais carbono ou fazer mais algum tipo de poluição para poder alcançar o seu desenvolvimento. E o professor Milaré disse para a gente, isso não faz muito sentido, porque poluição é pobreza. Então, eu acho que isso deu a tônica ontem do painel que a gente teve do Congresso Ambiental, onde participou também a doutora Priscila Artigas, do mesmo escritório, e é uma grande satisfação. A gente teve 875 pessoas participando digitalmente, e aqui, claro, de uma forma distanciada, a gente teve acho que mais de 100 pessoas aqui com a gente para assistir. Hoje, a gente provavelmente supere essa meta nas duas salas. Aqui não dá para vocês que estão vendo aqui, a gente em casa, eu estou vendo aqui, a câmera está fixa, mas eu vou pedir para a audiência fazer um barulho, fazer algumas palmas, alguma coisa, para que vocês pelo menos ouvirem que tem gente aqui ouvindo a gente. Então, finalmente, estamos progredindo um pouco mais para a nossa vida, que nunca mais será a mesma, mas a gente tem a satisfação de estar pelo menos um pouco mais junto aqui. Lucas, obrigado por ter aceito o nosso papel de moderar esse painel. Não é um tema fácil, se a gente pegar qual que é o tema central de todos os eventos ambientais, é licenciamento ambiental. A gente passou ontem discutindo licenciamento ambiental do setor elétrico o dia todo, e a gente tem essa oportunidade aqui no primeiro dia do Congresso Ambiental de ter uma palestra exclusiva disso. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Lucas Milaré para contextualizar para a gente, depois a gente vai conhecer o que tem a dizer os nossos dois palestrantes, que é a Patrícia e a Vanusa, e por fim a Rita vai fazer os seus comentários e puxar também cada um para suas considerações finais. A gente tem 90 minutos, dos quais eu já tomei demais, então eu vou passar agora para o Lucas Milaré. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Eu queria agradecer a Viex, na pessoa do Rodrigo, dizer que é uma grande alegria. Hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior congresso ambiental do Brasil, isso já vem de algum tempo. Então, é uma grande alegria, é uma grande honra poder participar aqui desse congresso. Num primeiro momento, né, Rodrigo, lá em junho, ficamos muito preocupados, estávamos no auge da pandemia, se o congresso iria ocorrer, como iria ocorrer. Brilhantemente, vocês tiveram a ideia
em primeiro lugar, de prorrogar para agosto e depois poder dividir, né, em duas partes. Enfim, o importante é que estamos aqui hoje, graças a Deus, né? Todo mundo, como você disse, a vida que não vai mais ser a mesma, mas todo mundo se ajeitando, seja de forma virtual, remota, presencial. Eu fico muito feliz que o Congresso esteja acontecendo, muito feliz de participar. A minha responsabilidade hoje é enorme, porque eu vou falar aqui com vocês, mas nesse painel aqui junto nós temos um time feminino altamente qualificado. Então, me sinto muito honrado mesmo, de estar aqui ao lado das minhas queridíssimas amigas, colegas, doutora Patrícia, doutora Vanusa e doutora Rita. Eu vou tentar, como o Rodrigo disse, o licenciamento ambiental demandaria por si só um congresso e mesmo assim não exauriríamos o tema, porque, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais nevrálgico de todo o direito, de toda a gestão ambiental. Mas aqui, a voo de pássaro, vou apenas contextualizar, colocar o tema, trazer, eventualmente, alguma celeuma, alguma problemática aí, para que, aí sim, os especialistas na matéria, como a doutora Patrícia, a doutora Vanusa e a doutora Rita, possam ensinar, possam esclarecer as coisas. Então, hoje aqui, o Rodrigo me passou a missão, essa missão importante apenas de contextualizar, e aí, então, os craques que vão jogar aí, fazer os devidos gols. Gente, então, muito obrigado, novamente, bom dia. E para introduzir o tema, para a gente fazer essa contextualização, mesmo que a voo de pássaro, é bom que se lembre que o bem ambiental é um bem difuso, na exata medida em que pertence a todos indistintamente e a ninguém em particular. É considerado pela legislação constitucional e infraconstitucional como um bem de uso comum do povo, de patrimônio público. A intervenção que se pretenda fazer sobre o bem ambiental é necessário o consentimento do seu guardião-mor, que é o Estado. Pois bem, e com efeito, para se atingir esse desiderato, é que em 1981 veio à luz a Lei 6938 de 81, conhecida por todos nós como a Política Nacional do Meio Ambiente. E essa lei erigiu entre um de seus instrumentos, e obviamente é o instrumento mais importante, sem dúvida nenhuma, eu fico muito tranquilo para dizer isso, o licenciamento ambiental capitulado ali no seu artigo 9º, inciso 4º, o licenciamento ambiental e a revisão das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Pois bem, mas é bom que se diga que em meados da década de 1970, os estados de Rio de Janeiro, mais precisamente em 1975, e de São Paulo em 1976, já tinham disciplina própria sobre o licenciamento ambiental, porém, obviamente, circunscrito ao âmbito de seus territórios. Mas é em 1981, com o advento da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que se expande, então, o licenciamento ambiental para todo o território nacional. Temos que o licenciamento ambiental, como todos sabem, é um processo, e assim como um processo, ele compreende duas grandes etapas. A primeira, que é uma etapa preliminar, uma etapa prévia, de responsabilidade da equipe técnica independente. Se ocupa dos estudos ambientais que servirão de análise para a licença requerida. E a segunda etapa é aquela de responsabilidade da autoridade licenciadora, que cuida do licenciamento propriamente dito. Pois bem, dito isto, eu faço a primeira indagação. Será que o licenciamento ambiental, como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, tem cumprido a sua função? Tem cumprido a sua missão? Essa missão aí desde 1981? Ele tem cumprido essa missão? Antes de encaminhar essa reflexão, essa discussão, eu queria lembrar, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre licenciamento ambiental, eu gosto muito de colocar ali em transparência, na tela. Hoje eu não fiz isso, porque afinal de contas, como eu disse, com esse timaço aqui, eu não quero ficar tomando muito tempo, mas não tem como não falar do presidente Juscelino Kubitschek. Eu, particularmente, nunca vi na minha vida, e eu já vi várias fotos, inúmeras fotos do presidente Juscelino, mas eu nunca vi uma foto do presidente Juscelino Kubitschek que ele não estivesse sorrindo. Sabe por quê, doutora Patrícia? Porque na época do presidente Juscelino não existia o licenciamento ambiental.
Quando Brasília, na década de 60, foi feita, não existia o licenciamento ambiental. Esse é o motivo porque o presidente Juscelino sempre estava sorrindo. Mas brincadeiras à parte, e visando refletir, considerar sobre essa questão tão importante, eu tomei a liberdade, após uma grande pesquisa, de citar alguns documentos que eu trago aqui à colação, de renomadas entidades públicas, privadas, até internacionais, que mostram a visão de diferentes atores envolvidos nesse nosso processo de licenciamento. Né, visando a procurar essa nossa meditação, essa consideração sobre esse instrumento tão importante, se ele realmente está ou não cumprindo a sua missão. Então, eu vou tomar a liberdade de ler muito rapidamente, eu extrair pequenos trechos para sentir um pouco o que pensam sobre o nosso licenciamento ambiental. E o primeiro que eu trago é de 2008, do Banco Mundial, o BIRD, que disse o seguinte, num estudo feito sobre o licenciamento ambiental, foi exarado o seguinte: o Brasil é um dos poucos países que diferencia o status das licenças que concede, com uma para cada etapa do mesmo projeto. Tal formato, a bem ver, contribui para transferir, repetir ou reintroduzir conflitos sem resolvê-los objetivamente, gerando incertezas. Em 2009, um ano depois, a SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, disse o seguinte sobre o licenciamento no Brasil: critica-se de tudo nele: a demora injustificada, as exigências burocráticas excessivas, as decisões pouco fundamentadas, a insensatez desenvolvimentista de empreendedores, a contaminação ideológica do processo. Já em 2013, tivemos dois relatórios muito importantes. Primeiro pela ABEMA, Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente. Como os senhores sabem, é a voz das secretarias estaduais de meio ambiente aí do nosso Brasil afora, que disse o seguinte: vários fatores mostram o colapso atual do sistema de licenciamento ambiental. Entre eles, a extensa e, por vezes, sobreposta legislação dos diferentes níveis de poder, normas ultrapassadas e imprecisas, e a qualidade discutível dos estudos ambientais. Nesse mesmo ano, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, cita a poluição regulamentar. E eu quero chamar a atenção, nós estamos falando em 2013, olha o que disse a CNI. 28 mil normas editadas pelos 3 níveis de poder, o que torna o licenciamento ambiental o reino da discricionariedade administrativa. Do jeito que vem sendo conduzido, só gera uma burocracia imensa que não resulta em nada de bom para o meio ambiente. É um verdadeiro cipoal legislativo. Imaginem, 2013, 28 mil normas, nós estamos em 2020. Já em 2015, até de forma jocosa, mas temos o dizer colorido do ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, que foi publicado no Estado de São Paulo, e ele deu essa declaração por conta ele estava comentando o verdadeiro imbróglio do licenciamento ambiental ocorrido na linha de transmissão prevista para ligar Manaus a Boa Vista. Olha o que diz o ministro: o licenciamento tem se caracterizado como um processo moroso, onde mal se sabe como se inicia e nunca como se termina, se é que ele termina, tornando-se uma burocracia infernal, um emaranhado de problemas, um pau de sebo infindável. Essas foram as palavras do ministro à época. Já mais recente, em 2019, a CNI, novamente, promoveu uma consulta pública, onde foram entrevistados federações, associações setoriais e empresas. E o objetivo era para mapear a percepção do setor empresarial do Brasil acerca do licenciamento ambiental. O relatório é grande e eu vou me adstringir apenas a um ponto em que eles chamaram ali do relatório os principais entraves no processo de licenciamento ambiental brasileiro ainda são: 1, excesso de burocracia. 2, demora na análise pelo órgão licenciador. 3, demora na manifestação dos órgãos envolvidos, IFAM, FUNAI, Fundação Palmares,
ICMBio, entre outros. 4, dificuldade de compreensão da legislação. 5, custo do licenciamento. 6, condicionantes fora do escopo ambiental. 7, falta de clareza nas informações prestadas pelo órgão licenciador. 8, insegurança jurídica após a emissão da licença. E, por fim, nós que somos da área jurídica, não tem como deixar de falar sobre o protagonismo judicial. Isso é uma coisa que, de fato, atrapalha sobremaneira. Professora Patrícia, que é professora de Direito da Universidade de São Paulo, que já esteve à frente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, agora está à frente da CETESB, sabe isso mais do que ninguém, como esse protagonismo judicial, como a judicialização das questões ambientais atrapalha sobremaneira a condução dos processos, a efetividade das licenças. Mas, enfim, a atuação insegura dos órgãos ambientais, na maioria das vezes, diga-se a verdade, vamos ser justos, por falta de clareza das normas, esse cipoal legislativo que comentamos há pouco, leva à judicialização do processo licenciatório. Assim, questões de larga repercussão política e ou social acabam sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário e não pelas instâncias tradicionais. Doutora Vanusa, doutora Rita, sabe como nós, advogados, sofremos com essa judicialização. A judicialização, se eu puder, então, fechar aqui numa palavra, eu digo que a judicialização, mais essa pulverização de normas, esse cipoal legislativo, tornam, de fato, o licenciamento ambiental, na visão de muitos, um obstáculo teimoso ao desenvolvimento. De qualquer modo, após a Lei da Política Nacional de 1981, foi apenas em 1997, através da Resolução CONAMA 237, é que as regras foram sendo estabelecidas de forma mais clara, porque em 1981, por óbvio, se disse que o licenciamento ambiental era um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Mas só em 1997 que foram traçadas as regras, através da Resolução 237, mais clara, um abalizamento para que nós pudéssemos seguir e ver como é que esse licenciamento ambiental realmente seria conduzido. Acerca da liturgia desse processo de licenciamento ambiental. E, por fim, com a edição da Lei Complementar 140 em 2011, boa parte da Resolução 237 foi revogada, na exata medida em que a Lei Complementar 140, cumprindo lá aquela promessa do artigo 23 da Constituição, vem e traça, então, realmente a espinha dorsal para o licenciamento ambiental. É bom que se diga que a Resolução CONAMA 237 ainda em vigor, tem dispositivos ali ainda em vigor, mas a maior parte dela foi revogada pela Lei Complementar 140, que viabilizou, inclusive, o tão esperado Pacto Federativo Ecológico, traçando regras mais claras de competência, enfim, traçando aí uma logística, um manual, né, uma verdadeira liturgia para o licenciamento por via de lei complementar, não mais por resolução, o que deu uma segurança jurídica que todos precisavam. Mas a última questão que eu quero colocar, porque já me alonguei demais, hoje muitos questionam se realmente, porque se discute muito, aliás, desde 2004, mas se discute muito uma lei geral para o licenciamento ambiental. E hoje muitos questionam, mas há necessidade de uma lei geral para o licenciamento ambiental? Poxa vida, já temos a Lei Complementar 140, precisa de uma lei geral para o licenciamento? Isso não vai tornar esse cipoal ainda maior? Na minha opinião, não. Eu acho que é necessário, sim, na minha singela opinião, é necessário, sim, uma lei geral, o próprio nome diz, é uma lei geral, para traçar aí algumas outras regras mais didáticas para o licenciamento, porque a lei complementar, ela é muito boa, sim, diga-se de passagem. Eu sou um admirador da Lei Complementar 140, mas é claro que, como nada é perfeito, ela tem lá os seus problemas, sem dúvida nenhuma. Então, na minha opinião, uma lei geral para o licenciamento viria só a colaborar, viria só a ajudar a lei complementar, viria tornar as coisas mais claras, as regras mais claras, um balizamento maior. Então, esse projeto de lei, na minha opinião, realmente deve se transformar em lei, né? Então, nesse diapasão, é oportuno informar sobre o novo marco legal para o licenciamento, consubstanciado nesse projeto de lei 3.729 de 2004. Ontem, em última consulta, há muito tempo, ele continua ainda na quarta
versão da subemenda substitutiva global de plenário, relatoria do deputado Kim Kataguiri, aqui de São Paulo, e é uma lei que, sem dúvida nenhuma, visa dar uma maior segurança jurídica a todos os agentes envolvidos. Então, eu, por hora, encerro por aqui, disse mais do que devia, estou ansioso para ouvir as minhas queridas colegas, vamos começar com a nossa queridíssima doutora Patrícia, que agora sim vai nos ensinar, vai nos dar a contribuição aqui que todos estão esperando sobre licenciamento ambiental. Doutora Patrícia, por favor, esparrame o seu conhecimento, como a doutora Vanusa gosta de falar, copiei esse termo da doutora Vanusa, esparrame o seu conhecimento, doutora Patrícia, é uma grande alegria, é uma imensa honra poder estar junto aqui com Vossa Excelência. Bom dia a todos, bom dia ao nosso moderador, doutor Lucas Milaré, também as minhas colegas que compõem esse painel, doutora Vanusa, doutora Rita, todos pelos quais eu nutro grande admiração. E depois dessas provocações todas, né, é difícil falar do licenciamento, e inclusive concordando em parte com aquilo que o doutor Lucas colocou, então eu vou colocar uma apresentação, tá? Para que nós possamos, na verdade, só estou aqui compartilhando primeiro, aí... Não, nenhuma dessas. Deixei na área de trabalho. Só um minutinho, gente, um segundo. Onde? Desculpem. Ai, meu Deus. Um segundo, Patrícia, gente. Ontem a gente levou também um tempão para colocar, não se preocupa, tem um botão aí de compartilhar. Desculpem, agora sim. Agora vai. Ok. Pronto, consegui. Enfim, concordando e discordando de alguns pontos, a minha ideia é falar sobre os avanços do licenciamento ambiental no estado de São Paulo. Eu acho que a questão da segurança jurídica, para nós, operadores do direito, vem, de fato, em primeiro lugar. E eu que venho também da advocacia, nós já nos deparamos muitas vezes com essa dificuldade. Mas eu acredito que o estado de São Paulo tem avançado nesse tema. E é um pouco disso que eu queria colocar para vocês, né? Não só o fato de que nós temos que compatibilizar a questão humana com o meio ambiente, atividade econômica, e que, com base nisso, nós vamos atingir, de fato, os objetivos no licenciamento. Então, é óbvio que todos aqui conhecem, né, essa lógica do pré-projeto, projeto, construção, instalação e as fases do licenciamento, mas eu ressalto que na gestão atual, desde 2019, nós temos focado muito na ideia de atender previamente os empreendedores e orientar para fins do licenciamento. Então, ao invés de simplesmente chegar aqui algo pronto, né, e o projeto em si, que muitas vezes não vai estar dentro daquele padrão necessário, nós fazemos essa primeira fase de orientação. E aí sim, caracterizando esse projeto, a área de influência do projeto, os impactos e depois aquelas medidas que são necessárias. Ao meu ver, isso tem ajudado muito. Um outro elemento importante no estado de São Paulo é a questão da nossa sala de cenários, que veio graças a um financiamento de fora do Brasil e que possibilitou que nós conseguíssemos vislumbrar exatamente a área de influência do empreendimento. Aqui eu coloquei apenas para vocês terem uma ideia, né, mas você consegue colocar exatamente onde se localiza o seu empreendimento e que tipo de interface ele vai ter, o que auxilia a escolher a melhor alternativa locacional. Pois bem, nós estamos agora com a sala de cenários aberta aos empreendedores, ou seja, o empreendedor pode vir e fazer o uso desse material aqui na própria CETESB. Vejam, aqui eu peguei um que é da rodovia Tamoios, e você consegue vislumbrar exatamente onde o seu empreendimento se localiza e, com isso, ter já a ajuda também do próprio órgão ambiental nesse sentido.
Então, eu vou colocar alguns elementos que eu acho que têm contribuído para um licenciamento mais célere, né? O próprio monitoramento que nós fazemos de qualidade do ar também voltado para a questão das fontes industriais. Então, saindo das grandes obras, onde nós temos, por exemplo, o uso da sala de cenários, no caso das fontes industriais, nós fazemos o uso do monitoramento de qualidade do ar, que são 87 estações que permitem, né, em tempo real, mais de 12 mil dados diários, mostrar como está a condição da qualidade do ar no nosso estado. Aqui, à esquerda, embaixo, nós temos o nosso centro de processamento de dados, a nossa rede telemétrica, que compila todos esses dados e permite que nós tenhamos claramente, não só para a população, né, os dados de qualidade do ar, com base no aplicativo que a CETESB tem, qualquer um pode acessar e vislumbrar isso, mas mais do que isso, a qualidade do ar voltada para o próprio licenciamento. Então, toda atividade hoje industrial, ela é vista com base nos seus efeitos sinérgicos, os seus efeitos regionais, né? E isso tem contribuído muito também para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor e um licenciamento dentro dos padrões necessários. No ano passado, também criamos a chamada Célula de Inteligência de Licenciamento Ambiental, porque havia uma discrepância, né, entre muitos processos abertos no passado e que continuavam abertos, e os novos pedidos, e era preciso buscar um planejamento e um equilíbrio. Então, nós pegamos pessoas mais experientes dentro da casa em licenciamento ambiental para trazer esse norte, né, elas estão localizadas hoje na presidência, e com esse norte de como deveria ser trabalhado para que esse licenciamento fosse mais célere, né? Além do que a gente chama de CETESB de portas abertas, e que eu mencionei, que é justamente incentivar os nossos técnicos, as nossas agências, a receber os empreendedores, e com isso auxiliar o empreendedor naquilo que ele pretende fazer em termos de licenciamento. E aí eu uso alguns exemplos, tá? Em especial no caso do etanol, né? Nós tínhamos aí essa foto, ela mostra o método antigo de pulverização da vinhaça, no caso do plantio. Vejam como é interessante, né? Essa vinhaça que, enfim, uma quantidade muito grande, ela passou a ser utilizada como fertilizante, mas ainda com efeitos adversos, porque com esse tipo de pulverização, nós chegávamos a uma questão que muitas vezes gerava a chamada mosca do estábulo. O que nós fizemos, nesse caso especificamente? Uma visita numa empresa que já tinha uma metodologia nova, que, com base nessa nova tecnologia, reduzia o impacto da aplicação da vinhaça. Então, nós, no caso dessa metodologia, a redução era para 1/6 do original, do volume original, e também em linha, né? Então, com isso, sem o acúmulo. Essas fotos foram tiradas por nós, aqui, pela nossa equipe. Nós estivemos com as duas equipes técnicas da Diretoria de Impacto e da Diretoria de Controle, visitando o local, e isso já significou uma mudança no nosso padrão do licenciamento, mostrando que, ao nosso ver, no estado de São Paulo, toda evolução tecnológica também tem que significar uma evolução no licenciamento, e isso tem que ser rápido, tem que acontecer rapidamente, tá? Esse caso, por exemplo, da vinhaça, é um caso real, em que nós pudemos mudar rapidamente o padrão, justamente em função disso. Passo também a questão de resíduos sólidos, que no estado de São Paulo nós tínhamos esse mapinha vermelho em 97, e esse mapa verde em 2019. Vejam que nós estamos com 97,8% de gestão adequada de resíduos no estado, reflexo também do licenciamento e do acompanhamento feito pela CETESB, em comparação com o nosso país, né, que ainda temos 40%, pelo menos, de lixões. Então, isso mostra, né, que nós podemos, sim, avançar ainda com os nossos regramentos atuais. Por isso que eu disse que eu não concordava totalmente com o Dr. Lucas. Por quê? Ao meu ver, o regramento, ele existe e ele é factível para um bom licenciamento. O problema está muito mais na ordem do que diz respeito a uma gestão
no órgão ambiental. Né? Faço também aqui uma referência à logística reversa, como tem funcionado no estado de São Paulo, os avanços da logística reversa. Em 2015, enquanto eu estive à frente da Secretaria do Meio Ambiente, eu publiquei a resolução número 45, vinculando a renovação das licenças e as novas licenças à logística reversa nos casos sujeitos à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vejam que isso, de fato, resultou em benefícios. Nós tivemos mais de 40% de crescimento de setores envolvidos na logística reversa no ano passado, né? Estamos trabalhando com a visão dos municípios na logística reversa. Então, como fica o plano municipal de gestão de resíduos sólidos, mas também a possibilidade que o município tem de atuar junto ao comércio, no caso da concessão dos alvarás de funcionamento, e fazendo orientação desses municípios nesse sentido, tá? Aqui mais um outro avanço que eu queria ressaltar para vocês do licenciamento em São Paulo. Exatamente a nova resolução, a número 47, publicada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a partir de um trabalho técnico da CETESB, trazendo já a ideia da recuperação energética nos processos de combustão que utilizam energia química para fins industriais ou geração de eletricidade. Ou seja, um avanço muito grande no uso de combustíveis derivados de resíduos no Estado, também decorrente de um trabalho técnico interno. Então, ali, uma previsão muito clara, né, de quais são as fontes que poderiam, na verdade, ser utilizadas para essa geração de energia, os limites também de poder calorífico, e, em especial, a visão do Estado de São Paulo de que nós não vamos burlar a ordem de prioridade da Lei de Resíduos Sólidos, mas vamos seguir essa ordem, de forma que a geração de energia entra após a reciclagem, né? Aqui os níveis de emissões. Então, vejam que esse tipo de regramento contribui muito para novas atividades econômicas. Nós estamos falando de pandemia, no pós-pandemia, como valorizar aquilo que pode ser feito e melhorar a atividade econômica e retomar a atividade econômica, né? Agora, o doutor Lucas tocou num ponto importante: o licenciamento ambiental ainda tem interface com outros órgãos, e essa interface muitas vezes traz dificuldades. Eu ressalto também a todos que acompanham esse evento, que nós temos feito esse trabalho com os órgãos externos. Então, por exemplo, no caso do Comaer, nos casos de segurança aeroportuária, no ano passado nós tínhamos mais de 800 empreendimentos travados no Estado, e graças a esse trabalho conjunto, próximo ao Comaer, nós conseguimos avançar de forma que o órgão ambiental possa verificar essas situações, e não simplesmente transferir para o Comaer, que tem um número muito reduzido de pessoas para olhar o Brasil todo, né? E eu acredito que isso pode ser feito também e deve ser feito em relação aos outros órgãos. E aí eu resumo o nosso licenciamento ambiental em 3 coisas que me parecem importantes: o VRA, Via Rápida Ambiental, o nosso sistema e-ambiente e a municipalização, né? O VRA veio nesse sentido de trazer mais eficiência. Você consegue, no caso de baixo impacto, obter em 20 minutos a licença, e isso, para vocês terem uma ideia, significa 10% dos pedidos de licença no estado de São Paulo. Até para a gente ter uma noção, né, de números, acho que é interessante. O e-ambiente, que é o processo totalmente digital, e nós já terminamos agora a digitalização também de processos físicos, então isso facilita muito, porque órgãos diferentes e setores diferentes, melhor dizendo, dentro da CETESB, podem se manifestar ao mesmo tempo, e com isso ganhamos celeridade. E também a municipalização do licenciamento, que tem uma tipologia as tipologias já definidas pelo CONSEMA desde 2014, e nós estamos agora com um grupo de trabalho para melhorar ainda mais essas regras da municipalização do licenciamento. Com isso, nós conseguimos ter uma ideia de que o licenciamento ambiental no estado de São Paulo e, ao meu ver, isso é possível, como eu disse no início, com gestão,
muito mais com gestão do que efetivamente com mudança no regramento, ao meu ver, né? Mas são essas as minhas contribuições que eu trago para a discussão desse painel, e, enfim, agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês, discutir questões que são tão palpitantes para todos nós. Doutora Patrícia, sempre uma grande alegria aprender com a senhora, ouvir a senhora. Eu tive o privilégio, lembro como se fosse hoje, a primeira vez que pude ouvir a senhora falar, tive 2 presentes nesse dia. Primeiro, eu ouvi a senhora falar, aprender com a senhora. Segundo, que foi no local do meu clube de coração, lá no São Paulo Futebol Clube, em 2014, quando lançou, então, a diretoria de controle ambiental do São Paulo. A senhora foi lá no estádio do Morumbi para poder falar conosco. Estava lá o deputado Fábio, ex-deputado, ex-secretário Fábio Feldman, ex-secretário professor Edson Milaré. Enfim, foi um evento sensacional e desde lá sou um grande admirador da senhora. Queria dizer também que eu, por morar, trabalhar em São Paulo, tenho um contato, um convívio quase que diário com a CETESB. Eu sou um profundo admirador da CETESB. Em nosso escritório, existem técnicos que trabalham conosco, que são técnicos de carreira, já aposentados, obviamente, da CETESB. Então, a gente sempre ouve as histórias, a gente sabe das histórias, porque também estamos sempre na CETESB, e eu não tenho dúvida nenhuma em dizer, eu falo isso com a maior tranquilidade, a maior segurança do mundo, que a CETESB com todo respeito às grandes agências ambientais que existem no Brasil, mas a gente sabe que a CETESB, ela está à frente. Ela está à frente sempre na questão de iniciativa técnica, operacional, logística. Veja aí isso que a senhora contou para a gente, VRA, e-ambiente, célula de inteligência, sala de cenários. A verdade é que sempre que nós vamos à CETESB, a gente tem uma novidade boa, sempre ajudando, sempre facilitando. Concordo em absoluto com o que a senhora disse, que muito do problema vem da gestão, então uma gestão eficiente, uma gestão comprometida, sem sombra de dúvidas, faz toda a diferença e é o que vem ocorrendo na CETESB desde sempre, como não deixaria de ser agora, né, sobre a batuta da senhora. Aqueles documentos que eu trouxe não necessariamente exprimem a minha opinião, mas são opiniões assim mais de cunho geral, e também acho que ali há muitas verdades, há outras que eu também não concordo. De qualquer forma, doutora Patrícia, muito obrigado mais uma vez pela sua exposição, sempre muito esclarecedora, é muito bom sempre poder beber aí do seu conhecimento. Então, agora nós vamos passar a palavra para nossa queridíssima amiga, doutora Vanusa. Doutora Vanusa, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente do IAB, Instituto dos Advogados do Brasil. Queremos ouvir aí tudo que a senhora tem para nos dizer, para nos ensinar, profunda conhecedora aí do direito ambiental, da gestão ambiental, trabalhou muito tempo também na Firjan, em processos de gestão ambiental, de acompanhamento, de legislação ambiental. Por favor, doutora Vanusa, esparrame o seu conhecimento. Inicialmente, eu cumprimento a todos, na pessoa do queridíssimo amigo Dr. Lucas Milaré, a quem agradeço enormemente pelo honroso convite para dividir esse painel num evento de tamanha envergadura. E é uma satisfação muito grande, uma alegria, uma honra estar ao lado de pessoas notadamente, de profissionais notadamente experientes no direito e na gestão ambiental. Lucas, muito obrigada pelo convite, espero estar à altura e que possamos compartilhar outros painéis dessa natureza. Agora vamos à parte mais difícil, né, doutora Patrícia, para a gente abrir aqui o PowerPoint. Que eu não vou chamar titular de transparência, como o doutor Lucas, que entrega a idade. Estão vendo o PowerPoint? Eu só gostaria que vocês me informassem se vocês estão vendo.
Técnica. Bom, Estão nos então ouvindo? vamos lá. Sim, Estamos vendo, sim. agora sim, que bom, muito obrigada. Eu acho que fica melhor se você deixar em tela cheia, a gente vai poder ver um pouquinho melhor. Né? Deixa eu ver como é que eu É só faço no canto isso. inferior direito. Inferior direito. Apresentação. Onde? É modo de apresentação, acho que você fechou. Fui ajudar, atrapalhei, né? Agora sim? Deixa eu ver se apareceu aqui pra gente. Acho que pode ir assim mesmo, mais fácil, então. Mas está aparecendo? Tá aparecendo, sim. Ah, sim. F5. F5. Ah, F5. Se apertar F5, vai ficar a tela cheia. F5. Foi? Ai, que bom. Bem, o tema da nossa mesa, como bem colocado pelo nosso coordenador de painel, Dr. Lucas, trata-se de um tema mais instigante dentro do direito ambiental e um tema que, na verdade, é o grande orientador das intervenções ambientais e da preservação ambiental. Selecionei para falar com os colegas, com os amigos, sobre o licenciamento ambiental na linha de costa, especialmente para nós tratarmos sobre a lei do zoneamento costeiro e também de alguns biomas e ecossistemas que estão situados na linha de costa. Linha de costa, que é uma unidade territorial fronteiriça com a Amazônia Azul, que é essa parte marítima. Guarnece um mosaico de ecossistemas distribuído de norte a sul, em aproximadamente 8.500 quilômetros, estendendo-se por 17 estados e 400 municípios. Percebe-se um fenômeno interessante em consequência da pluralidade climática e geológica ao longo de toda a costa, de norte a sul, qual seja a diversidade da população, fauna e flora, dentro da mesma categoria de ecossistema. No tocante ao conceito de zona costeira, buscamos apoio numa formulação feita por 2 autores, um brasileiro e um português, numa revista binacional. Eles formularam que é uma faixa de terra de largura variável que se estende da linha de costa para o interior do continente, até as primeiras mudanças significativas da fisiografia. Percebam que, obedecendo ao critério técnico, ao critério empírico, eles não falam de metragem, eles falam da característica dos ecossistemas. Desta forma, é uma extensão variável entre alguns quilômetros e algumas dezenas de quilômetros. Se percebermos o mapa disposto na parte lateral direita superior, a parte na cor marrom trata-se da zona costeira emersa. E, visivelmente, essa delimitação espacial reflete o conceito formulado anteriormente citado, posto que no norte percebemos que alguns estados possuem uma dimensão maior da zona costeira. E é interessante também mostrar que na figura inferior, no canto direito, nós temos um retrato, um desenho que retrata, que mostra a fotografia da ocupação do solo brasileiro e também internacional. Nós percebemos que em toda a linha de costa há uma grande ocupação. Por quê? Porque o homem depende da água. O homem depende da água não só para suas necessidades básicas de alimentação e dessedentação, mas para atividade econômica e também para o meio de transporte. Inclusive, este foi um dos primeiros meios de transporte. Daí a atração, né, dessa área para a ocupação pelo homem. A questão que se coloca no tocante ao licenciamento de atividades na zona costeira, ela vem do artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 7661, que trata do gerenciamento costeiro. Esta norma estabelece um critério normativo para o licenciamento e também para o estudo de impacto ambiental.
Conforme o artigo 6º, o licenciamento voltado para parcelamento e remembramento do solo, assim como atividades, né, devem obedecer, além da norma específica do licenciamento ambiental, deve obedecer também às regras do plano de gerenciamento costeiro. Ocorre que é um ponto de extrema preocupação situado no parágrafo 2º, que determina que, para o licenciamento, o órgão competente solicitará o estudo de impacto ambiental. Vejam bem, a norma traz a exigibilidade de caráter normativo e não técnico e não empírico do estudo de impacto ambiental. Mas ela não traz a exigibilidade do EIA-RIMA para toda e qualquer intervenção na zona costeira, mas para as intervenções dispostas no caput do artigo 6º, que é parcelamento, remembramento do solo e atividades. Desta forma, pelo menos o caput desse artigo reflete o que diz a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que ao trazer a uniformização do licenciamento ambiental no território nacional, traz a exigibilidade do licenciamento para atividades e empreendimentos. Bom, o que diz Paulo Afonso Leme Machado num parecer jurídico que ele elaborou há alguns anos? E coloco aqui a voz de Paulo Afonso como a voz de quem atuou no processo legislativo, não só da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que traz as regras do licenciamento, que traz a imposição do licenciamento, mas também na Lei do Gerenciamento Costeiro. Segundo Paulo Afonso, abre aspas, o referido artigo 6º da Lei 7661 trata de 2 tipos de licenciamento. O primeiro, licenciamento para parcelamento e remembramento do solo. O segundo, licenciamento para construção, instalação, funcionamento e ampliação de atividades. Continua Paulo Afonso, acentue-se, portanto, que o licenciamento ambiental da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente não se destina a intervir em residências urbanas ou rurais, isto é, em locais destinados para a vida doméstica, a vida em família, enfim, a casa. Assim, a casa das pessoas não são licenciadas ambientalmente. Por que eu trago esse destaque? Porque é muito comum percebermos, tanto da parte de alguns órgãos ambientais, como do judiciário, uma inclinação pelo entendimento de que casas são licenciáveis, sim. Inclusive, não raro, a justificativa normativa que adotam é a Lei do Gerenciamento Costeiro. Não exclusivamente, mas em especial a Lei do Gerenciamento Costeiro. Vamos verificar outras normas que trazem o critério normativo para o estudo de impacto ambiental, que é uma das fases do licenciamento ambiental, que, a princípio, a Lei do Gerenciamento Costeiro determina para as atividades sujeitas ao licenciamento. Quando tratamos do critério normativo, leia-se presunção de impacto significativo. Então, como dito, além da Lei do Zoneamento Costeiro, outras normas trazem essa presunção de impacto significativo ao determinar a exigibilidade do estudo de impacto ambiental dentro do licenciamento, como, por exemplo, a Lei Bioma Mata Atlântico, que exige o EIA-RIMA para supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração. Também o decreto que trata da proteção de cavidades naturais subterrâneas. Frise-se que ela não diz exatamente estudo de impacto ambiental, mas ela remete a estudos ambientais que espelham o estudo de impacto ambiental. Tanto é que ela faz referência ao artigo 36 da Lei do SNUC. E também a resolução número 1 de 86, cujo artigo 2º relaciona um elenco de atividades e empreendimentos passíveis de EIA-RIMA, e o artigo 3º também traz a exigibilidade de EIA-RIMA para as atividades de competência de licenciamento pela União. Sendo assim, vamos buscar qual é o critério imposto pela Constituição Federal. Segundo o artigo 225, parágrafo 1º,
para que haja a necessidade, a exigibilidade do estudo prévio de impacto ambiental, é necessário que haja um potencial de significativa degradação. Ou seja, a exigibilidade do EIA-RIMA está condicionada a uma demonstração de significativa degradação ambiental. Portanto, afastamos, pela leitura constitucional, pelo pergaminho constitucional, a presunção de degradação, a presunção de impacto. Afastamos, assim, que se aplique um critério normativo, porque o critério é empírico. Vamos citar, para reforçar esse raciocínio, uma orientação jurídica proveniente da AGU, que é a Orientação Jurídica Normativa 51 de 2015 do IBAMA, que com muita clareza assim leciona: nem a lei ordinária pode, por si só, exigir o estudo de impacto ambiental, porque é vedado criar uma ficção de significância de impacto ambiental exigido constitucionalmente. Temos também um parecer, uma norma de São Paulo, que foi proveniente do parecer 130 de 89, da doutora Yara Gomide, que evoluiu para a deliberação 20 de 90 e depois para a resolução SEMA 42 de 94. Segundo ela, nos casos previstos no artigo 2º da resolução 1 do CONAMA, que relaciona as atividades e empreendimentos passíveis de EIA-RIMA, o requerimento de licença ambiental deve ser instruído com relatório ambiental preliminar, que é um instrumento para pautar a decisão de exigibilidade ou inexigibilidade do EIA-RIMA. Sendo assim, São Paulo, através desta norma, que nasceu do parecer jurídico de Yara Gomide, o Estado reconheceu, nesse ponto, o critério empírico para se impor o estudo de impacto ambiental. No tocante à presunção de degradação, vamos supor que, admitindo-se que a presunção de degradação normativa, que a presunção advém de norma, esta norma poderia presumir a importância e a magnitude da degradação, ou seja, a significativa degradação, que é o critério, a regra imposta, é o molde imposto pela Constituição que devemos adotar, Citei aqui os conceitos operacionais da doutrina espanhola, que fala sobre a importância e magnitude do impacto, e, em apertada síntese, o que caracteriza, pela leitura desses conceitos operacionais de importância e magnitude do impacto, o que caracteriza o grau significativo é a sobrecarga imposta ao ecossistema e a vulnerabilidade do meio, que é relativa ao estado de conservação. Estamos tratando do princípio da consideração da variável ambiental nos processos decisórios de políticas de desenvolvimento. Estamos tratando aqui da capacidade de carga do ambiente, da capacidade de suporte, da localização, do critério de localização. E tudo isso não é previsto em norma, isso cabe a uma análise por especialistas. É inarredável que num processo desta magnitude, para se conduzir um EIA-RIMA, para se impor um EIA-RIMA, que haja um critério técnico. Não podemos nos afastar do conhecimento científico de uma equipe multidisciplinar. Uma norma não é capaz de superar o conhecimento empírico de uma equipe multidisciplinar. Na comunidade europeia, hoje União Europeia, mas na época ainda, onde era conhecida como Comunidade Europeia, lá no passado, uma diretiva, a 2011 de 92, estabeleceu que o critério de ordem empírica deve interpretar os anexos das normas que determinam a avaliação de impacto ambiental, porque na União Europeia, o que chamamos de EIA-RIMA, eles chamam de avaliação de impacto ambiental. Existe uma diferença conceitual. Bom, então, na União Europeia, ainda que a norma relaciona, assim como a resolução número 1 de 86, relaciona um elenco de atividades passíveis de EIA-RIMA,
A União Europeia estabelece que é o conhecimento empírico que vai interpretar se realmente se faz necessário que haja o estudo de impacto ambiental. Nesse ponto, bem caminhou o Estado de São Paulo ao determinar o estudo prévio. Uma avaliação ambiental prévia que é simplificada e assim vai pautar que se faça ou não a determinação desse estudo mais aprofundado. A Espanha fez levou para dentro da nação, né, ela fez a transposição da diretiva através da Lei 21 de 2013, no artigo 7º, que também reconhece esse critério empírico. Então, nós temos vários entendimentos em órgãos ambientais brasileiros, como IBAMA, o Estado de São Paulo já demonstrou esse entendimento, e também o INEA, na época ainda, que era FEEMA, através do Manual de Licenciamento Ambiental, o MN 050R1, que diz que o critério adotado para a definição dos níveis de potencial poluidor, referente a cada tipologia, foi basicamente um critério empírico, onde se considerou o conhecimento acumulado da FEEMA, atual INEA. Então, isso só reforça... Doutora, acho que a gente perdeu o seu áudio. Acho que foi a voltou? gente. O pessoal de casa está ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá ouvindo, Lucas, a doutora? Quer pôr todo mundo na tela, por favor? Vocês ouvem a doutora? Não perdi nada. Eu vou continuar, então. Agora voltou. Obrigado. Bom, então, vamos tratar agora um pouco sobre alguns ecossistemas situados dentro da linha de costa, dentro da zona costeira, né? Nós temos aqui as dunas, mangues e restingas, esse mosaico de ecossistemas dentro da zona costeira. Quando se trata de APP, Área de Preservação Permanente, o Código Florestal de 65, o revogado Código Florestal de 65, ele protegia a vegetação reconhecida de utilidade às terras que revestem, ou seja, o critério fitofisiológico. Não havia uma proteção da área, havia uma proteção da vegetação quando existente. Aí surgiram as resoluções tentando fazer uma compensação deste vazio estabelecido no Código Florestal de 65. Né? Ocorre que a resolução ultrapassou em muito, né, a sua função. Né, a sua função. Uma resolução não pode editar uma lei, não pode contrariar uma Constituição, mas vamos chegar lá. Bem, a Lei Florestal de 2012, no artigo 13, ela ampliou a proteção das APPs ao proteger área coberta ou não, né, mas desde que seja uma área com função ambiental. Então, passou-se a observar o aspecto geomorfológico e não mais o aspecto fitofisiológico. Então, a partir de 2012, há proteção para a área fixadora de dunas ou estabilizadoras de mangue. Esta é a função, fixar dunas, estabilizar mangues, né? Então, a lei claramente adota a natureza qualitativa e não uma dimensão meramente espacial, alheia à função ambiental da área. Portanto, independentemente da natimorta resolução CONAMA, os ecossistemas lá tratados permanecem protegidos e foram muito mais protegidos a partir de 2012, né? A resolução 303, como dito, a revelia do critério técnico referia-se à dimensão física, sem qualquer correspondência com a função ambiental. Então, ela fugia de todo o regramento no Código Antigo e no Código atual, na Lei Florestal atual, que determinava que para o estabelecimento de uma APP, que é uma restrição à propriedade, que houvesse uma finalidade, uma função ambiental reconhecida, o que fez
a resolução 303, independente de função ambiental, estabeleceu a metragem a partir de 300 metros. E daí vem aquela pergunta que não cala, por que 300 metros? Qual o critério científico? Então, em toda a orla, de norte a sul, o critério é 300 metros. Lembrem que na questão do zoneamento costeiro, não é a metragem, é a mudança de ecossistema. Ou seja, para se conceituar uma zona costeira, se dá importância à função, à vocação ambiental da área, e não uma metragem aleatória, né? E outra coisa importante é que a resolução 303 do CONAMA, ela não regulamenta a APP estabelecida no Código Revogado de 65. Ela cria uma nova categoria de APP, a Restinga Metro. É uma nova categoria de área de proteção, de preservação permanente, uma nova categoria de Restinga, não é? Então, essa resolução, notadamente, ela avança em matéria reservada ao Poder Legislativo. É básico no direito, não estou dizendo no direito ambiental, é básico para um estudante de direito iniciante na universidade, que isso afronta o princípio da legalidade. E ela afeta diretamente o direito de propriedade. É importante destacar que o direito de propriedade, ele é implementado através da função socioambiental da propriedade estabelecido no caderno constitucional, tanto para a propriedade urbana quanto para a propriedade rural. E, finalmente, no Código Civil, no artigo 1228, parágrafo 1º, foi colocado os moldes para se interpretar esta função social da propriedade, ou seja, os moldes para se determinar qual é a restrição, qual é a medida da restrição ao direito de propriedade pelo viés, pelo manto da função socioambiental. Vejamos, eu peço licença para ler o artigo 1228, parágrafo 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial. Aqui não se diz ato secundário, ato infralegal. Então, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Percebam que o artigo 1228 observa o princípio da função socioambiental da propriedade, estabelecido no seio constitucional, e também o direito fundamental à propriedade privada, estabelecido no artigo 5º deste mesmo dispositivo, observa o princípio da legalidade, observa também a preservação dos processos ecológicos estabelecidos no artigo 225.1 da Constituição Federal, assim como observa a função ecológica também tratada no artigo 225, inciso 7º da Constituição. Então, percebemos aqui, a mim me parece absolutamente claro, que a delimitação da função social da propriedade foi muito bem posta no parágrafo 1º do artigo citado, que observa o arcabouço constitucional. Não elege um único princípio, mas observa uma sistemática, que é assim que deve ser interpretado o direito. Então, evidentemente, que não estamos dizendo que essas áreas não mereçam proteção e que não mereçam ser observadas dentro do licenciamento ambiental, porque devem ser observadas. Uma APP não é uma área de uso. Mas me parece uma forçação incrível que abala o direito estabelecer uma restinga a metro, uma metragem, e dentro daquela metragem, sem função, sem demonstração de função ambiental, que ali não se exerça a propriedade, que ali não se faça o licenciamento. E quando, é importante também frisar que quando são feitas intervenções em APP, por exemplo, aqui tem um exemplo da duna, onde se fez uma estrada, a duna voltou para o seu local, até porque ela
ela varia, ela faz uma transmutação de local. Ela vai para o mar, ela vai para o rio, ela retorna, a não ser quando eles têm a vegetação fazendo a fixação das dunas. Essa é a função ambiental da vegetação, fazer a fixação para que não ocorra isso, né? Então, nós temos aí, quando se desobedece às regras ambientais no licenciamento, quando se não valoriza a vocação ambiental de um ecossistema, nós temos, inclusive, o impacto, a segurança das pessoas, impacto patrimonial dessas pessoas. Eu estou dizendo aqui que que uma regra ambiental, paralelamente a ela, existem outras regras também aplicáveis, que não necessariamente nascem no direito ambiental, mas são voltadas para o direito à segurança. Eu vou fazer um paralelo aqui, a questão da FNA. Nós temos no entorno dos rios, dos cursos de água, nós temos a faixa marginal de proteção, que é uma modalidade de APP, mas também temos uma FNA, que é uma faixa não edificante, não por uma questão ambiental, mas pela questão da segurança da população, que ali não pode edificar, porque vai enfrentar problemas. Ele vai enfrentar problemas, inclusive em épocas de enchente. Então, existem várias proteções, não só da área de meio ambiente, mas que tocam ecossistemas, né? Voltando a falar aqui a questão das dunas, nós temos impactos importantes à dinâmica costeira. As dunas têm expressiva função de proteção de áreas contra os efeitos adversos das marés, ressacas temporais e outros fenômenos climáticos. Então, elas continuam protegidas, mas o que não me parece adequado dentro do pergaminho constitucional, dentro do caderno constitucional, é admitir uma resolução que fere toda a sistemática legal, uma resolução que não dialoga com a lei e que não dialoga com a Constituição. Essa catástrofe lamentada aí com a revogação da resolução 303 e as outras duas pela resolução 500, aí eu pego emprestado aqui, doutor Lucas, do professor Edson Milaré e da doutora Matei, que usa o termo a catástrofe lamentada, ela, na verdade, trata-se de uma pós-verdade, um fenômeno pela qual a opinião pública é atraída por apelos emocionais. A matéria que foi divulgada na mídia quando da revogação da resolução 303, e as outras que também acompanharam a revogação, parecia que o mundo estava acabando, né? E o que eu coloco para reflexão é o seguinte: a prevalecer, nós estamos aguardando a decisão do STF, a prevalecer a resolução 303 do CONAMA, uma norma inconstitucional e absolutamente secundária, como será o nosso retorno a Adão e Eva? Porque se voltar a resolução e se houver uma determinação para aplicação da resolução nos 300 metros ou mais, como vai ficar a segurança das pessoas que edificaram? Como vai ficar a orla lá na minha cidade, no Rio de Janeiro? Como vai ficar a orla? Tudo vai ser demolido ou não? Como é que vai ser o marco temporal? Porque se é APP, não pode ter edificação, a não ser por interesse público. Se é APP. Então, se reconhecer a resolução 303, estamos reconhecendo que é uma APP. A APP não é edificável, né? Então, eu coloquei aqui uma imagem para demonstrar na esquerda como é a situação hoje, né? E um desenho simples de como é a intervenção hoje, a ocupação real, e como seria o status ao tempo de Adão e Eva, né? Então, nós teríamos ali uma catástrofe social, uma catástrofe dentro do direito de propriedade, né? Então, repito, entendemos pela necessidade de preservação de tudo que está na zona costeira, mas não nos parece razoável que haja, dentro do zoneamento costeiro, uma interpretação do artigo 6º da Lei do Gerenciamento Costeiro, da Política de Gerenciamento Costeiro, de que tudo que ali está situada deva ser objeto de licenciamento e, pior,
de estudo de impacto ambiental. Assim como não nos parece... A Vanusa também está com algum problema? Assim como não... Acho que é a conexão, doutora. Não sei. Vocês estão ouvindo, Rita Sim. e Lucas? Então, acho que é só aqui o nosso. Então, assim como... Eu acho que é um aviso para eu encaminhar para a finalização. 2 pares de segundos, se existe essa conta. Bom, então, encaminhando para a nossa conclusão, é óbvio, é nítido, é inarredável a proteção dos ecossistemas, mas é inarredável que conversemos com a Constituição Federal. Não podemos dotar uma resolução como se ela fosse uma diretriz da União Europeia. Eu já ouvi, doutor Lucas, comparação de resolução do CONAMA como se fosse uma diretriz, tá? Uma diretiva da União Europeia, que ultrapassaria uma Constituição. Existe todo um tratado na União Europeia para isso, e nem ela ultrapassa a Constituição. Ela traz uma finalidade, cabendo na transposição dos países signatários, né? Mostrar um modelo para atingir aquela finalidade. E no nosso caso, qual seria a finalidade? A função ambiental. Então, ainda que se comparasse com uma diretiva, qual seria a finalidade dessa metragem? Qual seria a finalidade de licenciar tudo, um bangalô, uma casa dentro da zona costeira? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no painel, a presença de todos vocês que estão aí ouvindo, e me despeço colocando-me à inteira disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Muito obrigada. Doutora Vanusa, muito obrigado, não podia esperar menos da senhora. Quem acompanha a doutora Vanusa, eu tenho a oportunidade de acompanhar a doutora Vanusa, não é de hoje, ela agora há pouco quase confessou a minha idade, porque disse que eu ainda falo fazer cópia com carbono, passar transparência, né? Então, eu que acompanho a doutora Vanusa já tem algum tempo, uma das inúmeras qualidades da doutora Vanusa é a coerência. Quem acompanha a doutora Vanusa sabe que o que ela disse lá atrás, ela sustenta aqui na frente. A doutora Vanusa sempre traz suas exposições recheadas de doutrina, recheada de jurisprudência, sempre fundamentando muito bem tudo que ela fala. Eu queria comentar 2 coisas aqui rapidamente, muito importantes sobre o que foi dito aqui, que me chamou muita atenção. Primeira coisa, algo que nos aflige demais, seja as pessoas que trabalham com o direito ambiental, aqueles que trabalham com a gestão ambiental, enfim, dizer que EIA-RIMA não é panaceia para todos os males, né? EIA-RIMA, por óbvio, é uma das espécies do gênero avaliação de impacto ambiental, de AIA. Então, é importantíssimo isso que a doutora Vanusa disse, de como isso foi estabelecido ali na década de 1980, com pareceres da brilhante doutora advogada Yara Gomide, que a gente conhece e sabe da categoria da doutora Yara. Então, essa é uma questão muito importante, porque outros estudos existem ao lado do EIA-RIMA para embasar aí um processo de licenciamento ambiental, para embasar aí uma licença que seja requerida. Então, essa é a primeira coisa, realmente, né, que a gente tem que dizer, que a RIMA não é a panaceia para todos os males. Depois, doutora Vanusa, eu disse ali no começo, quando abrimos o nosso painel, que o licenciamento ambiental, sem sombra de dúvidas, dentre vários temas nevrálgicos do direito ambiental, é o mais nevrálgico. E hoje também do que foi dito, dentro também de licenciamento, é a questão aí dessas resoluções 302 e 303 do CONAMA, porque está se havendo realmente uma celeuma enorme, isso foi parar no Supremo, ainda o julgamento está acontecendo, e na verdade eu não entendo nem por que ter ido isso para o Supremo, porque é uma questão tão básica, como a senhora bem disse, qualquer estudante
que ingressa na faculdade de Direito, nos seus primeiros dias do primeiro ano ali, na cadeira de, não sei, na minha época, era Introdução ao Estudo do Direito, não sei se ainda se chama assim essa cadeira, mas é algo parecido, e nós temos a hierarquia legal, todos sabem que a Constituição Federal está acima de tudo, né? E normas infralegais, como resoluções do CONAMA, não têm e nunca terão o condão ou força de lei, né? Como querem a forceps colocar por aí. Então, de verdade, a Lei Florestal de 2012, além dela ser mais protetiva, ela é mais clara e ela trouxe mais segurança jurídica. Então, não sei para que ficar ressuscitando zumbis, cadáveres, né, como essas resoluções. No último evento do Instituto, que a doutora Vanusa preside a Comissão de Meio Ambiente, EAB, no último evento de Direito Ambiental, juristas que nos ensinam desde sempre, como o professor Edson Milaré e Paulo de Bessa Antunes, já disseram que o professor Edson Milaré falou que eram cadáveres e precisavam ser enterrados. O professor Paulo de Bessa, com mais veemência e absolutamente correto, diz que elas são natimortas, elas já nasceram mortas, afrontam a Constituição Federal. E eu, de verdade, até me exalto, fico revoltado de saber que um assunto desse chegou ao Supremo, quando desde o início não tem um porquê. São natimortas, o professor Paulo Bessa tem toda a razão. Não precisava ter chegado ao Supremo. O Supremo tem tanta coisa importante, tanta coisa extremamente urgente para decidir, para julgar. O nosso mundo ambiental tem tanta coisa que carece, a gente está carecendo de tanta coisa, quer dizer, ficar discutindo algo que já está mais do que passado, está enterrado. Então, a senhora tem toda a razão, doutora Vanusa, eu apenas fico muito feliz aqui em poder ouvir esses seus ensinamentos, a gente sempre aprendendo muito. Realmente, o que será da costa brasileira se as natimortas voltarem à vida? Realmente é muito preocupante, todos temos que pensar, é uma questão muito séria e que, de verdade, não deveria ter chegado aonde se chegou. Enfim, doutora Vanusa, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza de sempre, pela maestria com que a senhora coloca os seus argumentos. E agora, então, eu passo a palavra para a nossa terceira craque aqui, do nosso timaço, da nossa seleção, doutora Rita Maria. Doutora Rita, eu tenho o imenso prazer de conviver com a doutora Rita. Rita, vou ter que dizer aqui, né? Mas, infelizmente, a verdade tem que ser dita. Há 18 anos, nós temos a oportunidade, eu particularmente tenho esse imenso privilégio de conviver com a Rita, trabalhamos juntos, temos aí um convívio pessoal, um convívio não só profissional, mas de amigos. É sempre uma alegria, Rita, poder estar com você aqui. Então, a Rita, sem sombra de dúvidas, vai fechar com chave de ouro, aí compondo esse trio de ferro. Rita, por favor, esparrame seu conhecimento, Rita. Obrigada, Lucas. Isso foi ontem, né? O bom é que isso foi ontem, uma coisa recente, né? Ainda não denunciei a idade de ninguém. Eu queria começar, na verdade, agradecendo a Viex, ao Rodrigo, que está aí segurando a audiência concorrida e possivelmente esfomeada, né? O pessoal aí já meio que roendo pedaço de cadeira, não sei. Eu prefiro eles mal nutridos do que mal informados, Rita. A gente espera quanto tempo precisar. Obrigada, Rodrigo. E agradecer, enfim, ao Lucas, a doutora Patrícia, que teve que se ausentar, né, Lucas? Foi participar de um evento na Sabesp agora ao meio-dia. A doutora Vanusa e também aos amigos que nos prestigiam aí presencial e virtualmente. Né? Eu vou tentar fazer aqui algumas considerações. Eu tinha pensado em fazer perguntas para a doutora Vanusa, para a doutora Patrícia, para a doutora Vanusa, e eu não sei se eu direciono elas para o Lucas e para a doutora Vanusa, ou se eu deixo elas para depois, em função da avançada do horário, enfim. O que elas falaram, basicamente, já, né, o que a doutora Patrícia falou e o que a doutora Vanusa falou, praticamente já responde as perguntas que eu havia pensado e me proposto a fazer a vocês. Mas, basicamente, o que eu queria dizer, né? O Lucas é uma figura terrível, ele tem uma memória horrorosa. Quando ele começa falando, eu lembro exatamente de lá vem. Eu sei que ele vai falar um detalhe específico, ele vai lembrar a roupa que eu estava usando, o lugar onde estava sentado, e vai contar um detalhe provavelmente sórdido de alguma coisa que aconteceu no passado. A minha memória não é lá das melhores, mas eu tenho a consciência exata do momento em que eu compreendi e aprendi
a importância da CETESB na gestão das questões ambientais. Não vou dizer a idade, né, não vou dizer o tempo, mas eu lembro que a minha mãe, ela trabalhava na CETESB há uns anos atrás, e na minha primeira feira de ciências, em 92, eu lembro de ter visitado lá a CETESB com o objetivo de fazer uma pesquisa, né, enfim, já meio que enviesada, aí a sementinha dentro de mim já pulsando, pesquisando o que eu falava na feira de ciências. Eu lembro de ter ido num prédio que eu conhecia e acreditei durante muitos anos, que se chamava Bolo de Noiva. Fui até o Bolo de Noiva, na videoteca, e achei ali um VHS, não sei se o Lucas sabe o que é isso, mas um VHS com uma explicação de como é que funcionavam os lixões e tudo mais, e lembro de ter levado na Feira de Ciências esse vídeo, né, e ter colocado ali na minha televisãozinha, né, enfim, no meu videocassete, e apertar a tarde inteira apertando play e rebobinando, apertando play e rebobinando, né, para o pessoal ver ali e falar um pouco sobre os lixões. E essa memória, né, na verdade, a gente tem, na verdade, como o Lucas colocou logo no início, falando do período histórico do licenciamento e da fala da doutora Patrícia, a gente sabe que a CETESB é, de fato, uma agência ambiental, efetivamente, que vem se modernizando ao longo dos anos, né? Ela e sempre foi uma agência de vanguarda e que ela permite não só a concentração de conhecimento, mas a sua difusão, não é? A CETESB, ela exporta conhecimento não só em nível nacional, mas internacional também, né? Existe esse intercâmbio que, para nós, é muito significativo e que permite, a meu ver, uma gestão mais adequada das questões ambientais. E uma questão que me traz aqui um papel importante, e acho que esse é um papel que o Rodrigo e a VIEX fazem aqui muito bem, é de trazer para participar do nosso congresso gestores de diferentes órgãos ambientais. Quando a gente tem a presença da doutora Patrícia e de tantos outros gestores, a gente percebe, né, e isso só ressalta a importância de se valorizar o conhecimento dessas pessoas, que são funcionários e servidores públicos, que desempenham uma função pública em prol de uma gestão ambiental mais eficiente e adequada. Estamos aí falando de futuras gerações e efeitos desejados para o presente também, né? E aí, quando a gente fala nesses funcionários, estamos falando em Patrícias, estamos falando em Anas, em Lias, em Fernandas, Marcelos, Vicentes, Antônios e tantos outros funcionários, né, dos órgãos ambientais que assumem essa função, é uma função grata e absolutamente arriscada, em que eles têm que assumir compromissos que invariavelmente podem implicar em repercussão pessoal para eles, né? Eu acho que essa valorização que a gente traz aqui, fazendo a participação deles e tratando o licenciamento ambiental com essa visão ampla, como o Lucas propôs, né, de trazer a doutora Patrícia e a doutora Vanusa, só reforçam essa importância. E se, de um lado, né, a gente tem... desculpa, me desorganizei aqui. Um ponto, uma questão que a doutora Patrícia falou que eu acho que é super relevante, é esse programa de portas abertas, né, e todos esses outros programas que ela trouxe, do VRA e tudo mais. Isso é uma realidade, né, gente? A gente que está aqui do lado de cada balcão, a gente sabe que a CETESB, esse programa de portas abertas não é a porta da CETESB e consegue falar, né? Você consegue ser ouvido e entender e construir caminhos para tentar achar soluções para aquilo que é possível resolver. Mas a gente sabe também que quando a gente fala de licenciamento ambiental, não dá para tratar tudo no balcão, né? No VRA, como se fosse, por exemplo, um delivery de fast food. Manda aí 2 hambúrgueres, né? E um milkshake. Como se a situação, se você fosse pedir a coisa toda e fosse resolver de forma rápida, eficiente, como se esses 10% que a doutora Patrícia colocou, de fato, significasse a realidade dos outros 90%. A gente sabe que os empreendimentos de infraestrutura são empreendimentos, via de regra, com licenciamentos complicados e complexos e trabalhosos, né? E se, de um lado, as falas de ontem e de hoje, que a gente teve aqui na VIEX, e que a gente possivelmente vai ter amanhã, elas evidenciam o papel central e primordial dos órgãos ambientais no papel, enfim, central de retomada da economia pós-2020, que todo mundo está ansioso, né? Estamos aí falando em crise econômica que se equipara, pelo menos a avaliação que vi logo de início, se equipara ao crash da Bolsa, né, no início do século passado. O papel dos órgãos ambientais e dos empreendimentos de infraestrutura são essenciais, né? E aí, o que a gente queria colocar, o que eu acho que é importante colocar aqui, pensando no público ouvinte, né, que são
possivelmente gestores ambientais, de poder público, iniciativa privada, empreendedores, advogados que atuam na questão ambiental, eu acho que a gente tem que ter em mente a importância desse aspecto do licenciamento ambiental ser uma via de mão dupla, não é? Não adianta a gente imaginar que só porque existe uma necessidade premente de viabilização de uma nova economia ou de aquecimento de uma economia, que isso vai acontecer sem que haja um respeito, observância da legislação ambiental, por mais complexa, por mais desconexa e por mais complicada que ela possa parecer. Então, eu imagino que uma forma da gente tentar construir essas pontes é justamente o engajamento dos empreendedores, buscando trazer informações mais completas possíveis para que o órgão ambiental possa devolver a prestação desse serviço público, entregando, na melhor das possibilidades, a licença ambiental desejada, não é? E aí eu tinha pensado em fazer uma pergunta para a doutora Patrícia, que infelizmente teve que se ausentar, por um motivo mais do que justo, que era justamente pensar em expectativas futuras, né? O que a gente espera para 2021 e quais são as lições aprendidas da pandemia. Vou passar a bola para o Lucas rapidinho, se ele quiser fazer algum comentário, mas basicamente imagino que os prognósticos são todos positivos, né? A gente tem que ter um olhar otimista e propositivo para superar esses desafios. 2020 impôs desafios e acho que 2021, pelas lições aprendidas e pela capacidade resiliente que a gente tem de superação, né, nós brasileiros, eu acho que o caminho é um cenário bom e queria te ouvir, Lucas, um pouquinho, qual é a tua impressão sobre esse assunto, para depois passar a bola para a doutora Vanusa com um questionamento mais específico relacionado à questão da Restinga. Rodrigo, eu vi que já sinalizaram aqui que nós estamos já com o tempo esgotado, eu vou apenas responder rapidamente, então, a provocação da doutora Rita, passamos aí, após, ela tem uma pergunta também para fazer para a doutora Vanusa, e depois encerramos, tudo bem, Rodrigo? Mais alguns minutos aqui, por favor. Como a Rita, obrigado. Como a Rita bem disse, a doutora Patrícia nos avisou aqui, ela tinha um evento presencial, ela precisou se ausentar, pediu as escusas, agradeceu, então eu também queria registrar aqui o meu agradecimento à doutora Patrícia, que nos abrilhantou aqui com sua exposição, sua experiência atesta anteriormente da Secretaria do Meio Ambiente e agora da CETESB. Rita, respondendo então a sua provocação, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a nossa geração, sem sombra de dúvidas, já está marcada. Quem de nós esperaria que algo acontecesse como o que nós estamos vivendo hoje? Sem sombra de dúvidas, foi a pior pandemia da história da humanidade de que se tem registro, porque ali na Idade Média, na Antiguidade, aquelas primeiras que nós sabemos, peste bubônica, passando depois, mais o início dos anos de 1900, a gripe espanhola, etc. e tal, foram terríveis, foram muito complicadas, infelizmente muitas vidas humanas se perderam, porém, elas se restringiam a determinados territórios, né, umas mais, outras menos. Essa se alastrou pelo planeta todo. E algumas lições que ficam é que os problemas ambientais, porque isso é um problema sanitário, um problema de saúde pública, por óbvio, um problema ambiental não tem barreira, não tem fronteira. Então, qualquer intervenção que se faça ao meio ambiente, ela sempre deve ser muito bem pensada, porque os efeitos não têm barreira. Essa é a primeira coisa. Não importa qual é a origem, né, desse problema, se foi através de consumo de animais, se foi através de vírus manipulado de laboratório, acidente de laboratório, tantas coisas que nós ouvimos aí, né? Teorias da conspiração, o que importa o mundo está absolutamente conectado. O que acontece lá do outro lado, na China, no dia seguinte, talvez até antes, a gente sente aqui no Brasil e vice-versa. Então, acho que precisamos pensar seriamente na questão dessa explosão demográfica que em tantos países existem, né? Precisamos pensar nos hábitos que temos, nessa vida, nessa relação de consumo que a gente tem. Isso como é que está sendo regrado? Porque a natureza, ela cobra, né? Nós investimos, né? Nós precisamos utilizar de bens naturais, mas depois vem a conta. Então, essa questão da pandemia, muita reflexão tem que haver de como o homem está se comportando na relação não só com o seu próximo, mas principalmente com a sua casa comum. Então, o mundo
certamente está unido, vamos passar por essa, vamos vencer, o mundo não vai ser mais o mesmo, sem sombra de dúvidas, já não é mais o mesmo, entramos numa outra era, assim como foi quando entramos na era virtual, na era tecnológica, agora é uma outra era, sem sombra de dúvidas, muitas coisas que aconteciam antes de iniciar a pandemia não voltarão a acontecer, né? Acho que não preciso ficar aqui especificando, porque senão a gente fica a tarde inteira falando, mas é algo que, sem sombra de dúvida, preocupa a todos, a forma como a gente deve se relacionar com o nosso próximo, com o ambiente em que nós vivemos, os nossos modos de vida, né, a nossa prática, a nossa cultura, acho que muita coisa precisa ser revista, porque realmente a situação é muito grave, e não é só uma vacina, tenho certeza disso, não é só uma vacina que vai dar fim a esse problema. Atitudes individuais, atitudes coletivas vão precisar ser impostas daqui para frente, mudança de conceito para que, numa próxima, que oxalá não venha, mas que se vier, a gente tenha melhor forma, melhores meios, melhores armas de poder combater, porque veja, né, achávamos que estávamos assim avançados, que a humanidade estava no topo do que podia ter chegado, e de repente vem um vírus, e olha o que aconteceu, e olha o que está acontecendo. Então, na certeza de que tudo isso, se Deus quiser, vai passar e que a gente vai sair dessa melhor, obviamente, mais preparado para encarar esse mundo e para lidar com a natureza. Vanusa, por favor, aí o que você poderia acrescentar? Eu não sei se... Vanusa, posso te interromper e fazer a minha pergunta já para você? Porque aí você já... também? Desculpa, Lucas, atravessar aí. Fico nervosa com o tempo e acabo meio que me atrapalhando. Mas, enfim, eu queria colocar... A Vanusa trouxe uma explicação completíssima sobre essa celeuma da Restinga de 300 metros, né? Enfim, não vou ficar entrando aqui no detalhe, mas eu queria fazer algumas considerações e uma provocação para a Vanusa. Não quero jogá-la na fogueira, mas qual que é a minha reflexão, minha consideração que eu queria aqui compartilhar com vocês. Na prática, a implicação que a gente tem por uma eventual decisão do STF é que a gente tem 17 estados litorâneos, uma extensão de 7.400 quilômetros, que em determinados casos vão ter restrição à ocupação de sua faixa litorânea nos 300 metros da pré-mar, em locais onde não há mangue, onde não há duna, e às vezes nem mesmo tem vegetação. Estamos aí falando de loteamentos aprovados na década de 70, com vegetação suprimida, e que não foram ocupados, e que, a prevalecer a letra dura da resolução, não vão poder ser ocupados de forma nenhuma. É como se a gente estivesse jogando uma batalha naval, não é? E que esses lotes, no meio desses loteamentos, né, esses pedaços de terra, acabam virando água, não sei. E aí a gente fica pensando, né? Essa situação que eu comentei, ela não é absurda. É só a gente pensar, por exemplo, em áreas urbanas de municípios aqui do estado de São Paulo, como Praia Grande, como Guarujá, não é? Como a Praia do Cacilha, no Rio Grande do Sul, que tem vários lotes ocupados e outros não. A Praia de Boa Viagem, em Pernambuco. Essa é uma realidade que transcende, de fato, a discussão do estado de São Paulo propriamente dita e que precisa ser trazida à reflexão no STF de uma forma bastante cuidadosa em função das implicações. E aí tem um aspecto que eu acho que é importante a gente assumir também como algo que não pode ser descurado, que é, se de fato não há fato consumado ambiental, tese simulada, se o STJ entende em decisões reiteradas de que o dano ambiental em APP é presumido, ou seja, basta não haver vegetação em APP para se presumir a ocorrência do dano, né? Falando aí de obrigações propter-rem ambientais, e se o dano ambiental é imprescritível, como é que fica a segurança jurídica, né? A gente está discutindo aqui uma situação de uma hipótese em que a APP não necessariamente se caracteriza como uma mera limitação administrativa, que os tribunais já entenderam que não é passível de indenização, mas de fim de hipótese de esvaziamento, não é, do direito de propriedade. Vai explicar isso por uma coisa que acontece, não sei se acontece com a doutora Vanusa, mas no escritório a gente tira para o ímpar quando acontece isso. Liga lá um cara falando assim, escuta, meu pai comprou um lote lá em Bertioga, na década de 70, e aí tá cheio de mato agora e eu quero construir uma casa, como é que eu faço? Né? Vou contar uma coisa breve. Um cliente chegou a comentar comigo o seguinte, ele entendeu que eu falei, olha, agora não vai rolar, tem que esperar o STF, mas ele disse o seguinte, escuta, e se eu colocar um trailer lá? Eu falei, olha, se não suprimir vegetação, por que não? Né? Eu achei a saída genial. Enfim,
Mas o fato é, se para a situação de ocupação residencial, ocupação urbana, a coisa já é complicada, para empreendimentos de infraestrutura, a situação não fica mais fácil, né? Aqui, o perfil dos nossos de quem assiste, enfim, é um perfil de quem atua com empreendimentos de infraestrutura, e o fato é que existe um entendimento de que os terminais de uso privativo, as ferrovias, as obras de saneamento de energia têm sido entendidas, não raras vezes, como não enquadráveis nos conceitos de utilidade pública e interesse social. Como é que fica? Né? Embora se trate muitas vezes de atividades reguladas, em que o cara só consegue operar se ele tiver uma autorização específica de uma secretaria e tudo mais. É uma discussão que não tem fim, né? E eu fico preocupada e faço umas considerações, perguntando assim, para a doutora Vanusa, já para encerrar minha fala, como é que você imagina que o STF pode dar uma decisão? Rita, imagino a resposta da Vanusa. Se essa pergunta da Rita, acho que a resposta da Vanusa vai ser, vamos precisar de uma semana, Rita, a gente está só um pouquinho apertado, se você puder concluir a pergunta, eu agradeço. Vou fechar. Como é que você acha, Vanusa, o que você espera de uma decisão do STF em termos de modulação de efeitos? Doutora Rita, parabéns pelas colocações todas. Extensiva ao doutor Lucas, parabéns por toda a colocação até o momento, sempre brilhantes, né? Brilhantes. A doutora Rita fez uma pergunta que daria para fazer um doutorado, né? Uma pesquisa de doutorado para entender qual vai ser essa modulação pensada pelo STF. Porque uma decisão desse porte, na verdade, o que estaria fazendo o STF? Se revogar, se entender pela inconstitucionalidade da resolução 500, né? Na verdade, ele está fazendo uma presunção da função ambiental, porque a lei é muito clara, a Constituição é muito clara, o Código, a Lei Florestal é muito clara. Para que haja uma APP, o pré-requisito é que tem uma função ambiental. Então, o STF estaria presumindo função ambiental, estaria se divorciando integralmente do critério empírico, né? Estaríamos também tratando do divórcio do princípio da legalidade, do direito à propriedade como direito fundamental. Então, toda a estrutura constitucional e todo o ordenamento jurídico estaria absolutamente como se fosse uma placa tectônica. Haveria um movimento sísmico, não no direito ambiental, no direito como um todo, né? Doutora Rita, quando eu comecei a trabalhar com direito ambiental, foi na década de 90, a primeira questão que eu entendi é o seguinte: eu preciso fazer uma releitura dos direitos tradicionais que eu aprendi na faculdade, que eu comecei a trabalhar nos escritórios, na FIJ. Então, eu precisava fazer uma releitura do direito, mas uma releitura dentro dos limites constitucionais, uma leitura sistematizada, conversando com a Constituição e não elegendo. Eu não posso, não tenho poder e não tenho direito e não tenho o menor cabimento de eleger um único princípio e fundamentar qualquer parecer que eu faça, qualquer defesa que eu faça, né? Seria um vexame para nós da advocacia eleger um único princípio para fundamentar um direito. Nós sabemos que nós temos uma responsabilidade muito grande nas nossas orientações e que devemos ter todo o arcabouço de princípios para fundamentar um diálogo na fonte da fonte. Então, se houver uma decisão reconhecendo, aplicando, na verdade, a presunção da função ambiental dessa APP de metro, né, essa APP de metro, porque não é uma restinga, é uma APP a metro, né, então isso significa que nós vamos precisar, não é fazer releitura de direito, é reestudar todo o direito, porque se estaria fazendo um movimento, uma avalanche dentro da Constituição. Como ficaria as pessoas moram no litoral? A ocupação urbana, ela é atraída pelo mar e pelos rios, principalmente pelo litoral. Isso desde o início se tem notícia da ocupação do solo mundial. Então, como ficaria, como bem colocado pela doutora Rita, se é imprescritível? Se não há situação consolidada, reconhecida no STF. Então, tudo seria demolido, o serviço de infraestrutura também, até porque esse serviço atenderia a quem, se as pessoas não poderiam mais morar ali? Então, o que é necessário que se perceba é que não é uma decisão isolada, é uma decisão que vai entrar na vida de todos, inclusive dos julgadores.
inclusive dos jogadores, porque os jogadores também habitam a cidade, né? Então, é uma pergunta que traz muita reflexão, e é muito importante que os jogadores façam essa reflexão e que não se baseiem num princípio da preservação ambiental sem a compreensão integral do que significa preservação ambiental em sintonia com os outros princípios do direito. Vanusa, eu te agradeço e passo, acho que a palavra para o Rodrigo, antes que ele tenha um troço aí. A gente está se alongando demais. Eu ficaria aqui dias a fio ouvindo todos vocês. É que a gente tem tem que liberar o pessoal para almoço, pelo menos estão presencialmente aqui, e retornamos às 14 horas. Eu queria pedir uma grande salva de palmas virtual para quem estiver em casa. Vocês puderam ouvir que tem uma audiência aqui ovacionando os senhores e as senhoras. E muito obrigado, Lucas, foi uma satisfação. Parabéns pelo time que você montou aqui para discutir com a gente esse painel. E foi uma grande alegria ter vocês novamente conosco na segunda parte do Congresso Ambiental. Um abraço a todos. Tem alguma conclusão? A gente pode... seguimos o nosso Congresso Ambiental hoje às 14 horas, onde a gente vai tratar prevenção e gestão de crises e acidentes ambientais. 14 horas em ponto, a gente dá a partida, então, para a parte da tarde do primeiro dia do Congresso Ambiental. Na sala 2, a gente terá alternativas de conflitos. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez.